Sua garrafinha de água. Boa noite, queridos. Graça e paz. Alegria grande para mim estar de volta aqui nessa igreja, revendo irmãos que eu conheci no presbitério, nas nossas reuniões, outros que eu conheci aqui enquanto oportunidades que tive de estar. Então é alegria estar na igreja de um pastor e se tornou nessa caminhada um amigo pessoal. Então, quando conversamos pelo Zap, eu faço questão de chamá-lo de amigo, não só de irmão, apesar de ser, mas de um grande amigo que Deus me deu aqui no Pará. Amados, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no texto que aparece em tela, que é o texto de João, capítulo 8, do verso 1 ao verso número 11. Então, abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao verso número 11. E o escritor bíblico nos diz assim: Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Pai, aqui estamos nós, diante da palavra lida, que em breve será explicada. Palavra que tem poder para provocar em nós a transformação, a revolução de entendimento, a transformação, a metanoia, a mudança da mente. Deus, que o Teu Espírito Santo aplique ela em nós. Que o Teu Espírito Santo nos convença das verdades aqui contidas, ó Pai. Que possamos
ser pelo Senhor alcançado por intermédio da pregação da tua palavra. E que, alcançados pelo Senhor, possamos sair deste ambiente cultico para vivermos uma vida que glorifique o Senhor. Então, produza em nós entendimento, traga luz à nossa mente e ao nosso coração. E nós oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amados, nós estamos aqui no culto da reforma. E como bons reformados que somos, e já demonstramos isso na liturgia do culto, cantando cânticos, principalmente Castelo Forte, bem resgatado pelo pastor, mas nós também temos alguns distintivos reformados, que são os nossos solas, né? O sola Scriptura, somente a Escritura, o solus Christus, somente Cristo, o sola gratia, só a graça, sola fide, só, e soli deo glória, somente a Deus a glória. E é nesse texto, irmãos, nesse texto que lemos, nós iremos nos deparar com um desses solos, que é o sola gratia. Nesse texto que lemos, a graça de Deus, ela se manifesta de forma maravilhosa, de forma que arrebata o nosso coração. E olhando para o texto que acabamos de ler, se nós fizemos, e tenho certeza que fizemos, uma leitura imersiva, uma leitura profunda, com atenção desse texto, eu tenho certeza que nós fomos capturados por um cenário de tensão. Esse texto ele traz consigo um cenário de profunda tensão. O ambiente estava tenso. O momento era de expectativas, de certos temores. É isso que esse texto nos passa. Mas ele também nos passa, nós também percebemos que ao mesmo tempo em que a tensão era o ar que se respirava nas palavras aqui contidas nesta perícope, nós percebemos também que esse mesmo ambiente, ele emanava, além da tensão, ele emanava perdão e emanava graça. Ao mesmo tempo em que percebemos o quão tenso era, nós também conseguimos perceber que a graça e o perdão estão de mão dadas. A graça e o perdão se abraçam também neste momento. E o texto, ele vai nos informar que era madrugada. Era madrugada e Jesus, de acordo com a narrativa, ele volta do Monte das Oliveiras e ele vai em direção ao templo ali nas primeiras horas da manhã. E bem cedo, ao subir dos primeiros raios de luzes, a escuridão sendo rompida pela luz do sol que surgia, o Senhor já se encontrava ensinando. O Senhor já se encontrava ensinando, e como de costume, ele estava ali cercado, ele estava ali rodeado de pessoas, algumas dessas pessoas discípulos dele, alguns apenas curiosos, pessoas que se ajuntavam em volta de Cristo para ouvir o que o homem de Nazaré tinha a falar ou a realizar. Todavia, amados, quer sejam discípulos, quer sejam curiosos, eles o ouvem atentamente. Aquelas pessoas ouvem com atenção
o que Jesus tinha a ensinar. E nós podemos supor, por conta do horário, que aquelas pessoas abriram mão do sono. Abriram mão do sono para estarem com Jesus bem cedo e para ouvi-lo. Ouvir o que ele tinha a ensinar. Certamente abriram mão do café da manhã para poder se alimentar do pão da vida. Mas eles não podiam perder a oportunidade do pão espiritual que somente Cristo poderia lhes dar. E foi nesse exato instante, foi nesse momento de ensino, de aprendizado, de atenção, de olhares fixos como os de vocês estão para mim. Foi nesse exato momento, quando Jesus ensinava que não mais que de repente um bando, uma espécie de turba, interrompe o ensino de Jesus. E eles então invadem, adentram o pátio. Eram líderes religiosos, homens respeitados, importantes naquela época, importantes naquela localidade. O verso 3 nos diz que eram escribas e fariseus. E esses homens então, de forma abrupta, saem de alguma rua estreita daquela empoeirada Palestina do primeiro século, e eles vêm então arrastando uma mulher com eles. Uma mulher certamente assustada, uma mulher certamente envergonhada, uma mulher que possivelmente trazia seus olhos marejados por lágrimas, e aqueles homens então avançavam, abrindo caminho, em meio à multidão que cercava, que enchia aquele ambiente, e não mais que de repente se colocam à frente de Jesus, se postam à frente de Jesus. E, queridos, esses policiais do pecado alheio não estavam interessados na lei, não mesmo. A preocupação deles não era o cuidado com a lei, muito menos com a questão do adultério, porque se assim o fosse, eles teriam levado consigo não só a mulher, mas também o homem. E aqueles homens queriam apenas usar essa situação de uma forma ardilosa para apanhar Jesus em algum erro. Todo aquele movimento era, na verdade, uma grande armadilha. Toda aquela situação era, na verdade, uma grande arapuca para pegar Jesus. Isso está escrito no verso de número 6. E por que uma arapuca? Arapuca? Porque uma armadilha simples. Porque se Jesus, queridos, naquele momento, recomendasse a clemência, se Jesus verbalizasse clemência, eles se inflamariam, se arrepiariam e gritariam: oposição à lei de Moisés. Ele é um opositor da lei de Moisés. Mas, se por outro lado, Jesus recomendasse o apedrejamento, aquilo que a lei dizia, os judeus sabiam, e aqueles homens sabiam, que tal julgamento entrava em choque com a jurisdição romana. Somente aos romanos estava reservado o direito de aplicar a pena capital. Somente os romanos tinham o poder de condenar, de fato, alguém à morte. Amados, a malignidade do coração daqueles homens era notória. Eles queriam pegar Jesus e
Era apenas isso que lhes interessava. A pobre mulher era só um pretexto, era só uma isca para que Jesus fisgasse. E esses homens então põem essa mulher que veio madrugada dentro, sendo arrastada de forma vexatória, vergonhosa, e ela vem sendo arrastada, e eles colocam aquela mulher na frente de Jesus e lhes diz: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Foi a pergunta que escribas e fariseus fizeram. E como eu disse, irmãos, a lei determinava a pena de morte para esse delito. Levítico 20, verso 10, Deuteronômio 22, capítulo 22, verso 22 e 24. Mas eles estavam diante do Senhor Jesus. E de forma sábia, Jesus silenciosamente, Jesus se inclina e ele passa a escrever com o dedo a terra. Mas os acusadores insistem na pergunta. A sanha daqueles homens não tinha mais limites. E eles queriam de qualquer forma pegar Jesus. E Jesus, então, cheio de autoridade, agora ele se levanta, agora ele se ergue e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, verso de número 7. E após então Jesus dirigir essa palavra à multidão de acusadores, ele mais uma vez se volta silenciosamente, sabiamente, inclina-se novamente e passa a escrever no chão com seus dedos. E nesse exato momento, algo sobrenatural acontece. Nesse segundo inclinar-se de Jesus a escrever com o dedo, algo sobrenatural aconteceu, porque enquanto Jesus escreve na terra, as suas palavras escrevem e marcam a consciência dos escribas e fariseus. E um após o outro, a começar pelos mais velhos aos mais jovens, se retiram, saem daquele lugar. E é nesse momento, queridos, ao ficar só com a mulher, que a graça, a manifestação da graça, que é o favor imerecido, será percebida claramente na fala de Jesus. Quando Jesus fica então a sós com a pecadora, é nesse momento que a graça grita. É nesse momento que a graça, ela salta naquele lugar. E isso fica claro nas falas de Jesus, porque a graça, ela dialoga. A graça de Deus, ela dialoga, ela conversa. Apenas pela graça, irmãos, visto que o pecado tem separado e separou o homem de Deus, é que torna possível o diálogo de Deus com o homem. O diálogo de Deus com o homem só é capaz de ocorrer por conta da graça desse mesmo Deus. Assim como em tantos outros eventos, a começar em Gênesis, a começar no Éden, aqui, mais uma vez, o Senhor é quem toma a graciosa iniciativa de conversar com o ser humano, sendo Ele quem é e nós quem somos. Então, assim como no Éden, Deus vem dialogar com o homem que pecou. Cristo, então, se vira, volta-se para a mulher e pergunta: mulher,
Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Verso 10 e 11. Embora Deus seja todo-poderoso, queridos, Ele sempre procurou comunicar-se de modo pessoal com o homem. Mesmo Deus sendo o todo-poderoso, o transcendente, o imanente, Ele sempre buscou um relacionamento pessoal com o homem. Ele sempre manifestou que Ele é o Emanuel, que Ele é o Deus conosco. Ele é aquele que veio tabernacular conosco. Ou seja, nos trouxe para a tenda, para o lugar da intimidade, para o lugar da comunhão, para o lugar da revelação, o ambiente onde Ele se revela, nós o conhecemos, Ele nos conhece. Esse é o Deus que estava diante daquela mulher. Mesmo Deus habitando nas alturas mais insondáveis, apesar de infinito e imenso, Ele não permanece alheio ao seu povo. E da mesma forma, irmão e irmã, Ele não permanece alheio a você. Da mesma forma que Ele não permaneceu alheio ao sofrimento, à angústia, à dor daquela mulher, Ele não permanece alheio ao que você tem passado. Talvez somente você e o próprio Deus sabe como o seu coração chegou a esse lugar. Talvez dos seus olhos já tenham rolado lágrimas grossas. Somente você tem compartilhado com Deus, não tem compartilhado nem com seu cônjuge a dor que você tem sustentado dentro de si. Mas eu preciso te dizer, e você precisa sair daqui plenamente consciente. Deus se importa com você. Deus se importa com a sua situação, com a sua condição, com o momento que você está enfrentando. O Deus bíblico, o Deus cristão, é o Deus Emanuel. O Deus encarnado, esse Deus presente, é o Deus que se relaciona com seu povo. Ele fala, ele se comunica. Ele é aquele que se revela a cada um de nós. Queridos, nós temos vivido na era da comunicação. Os meios de comunicação nunca foram tão dinâmicos e plurais. Todavia, no campo espiritual, nós temos perdido a prática e temos perdido a sensibilidade de ouvir Deus falando conosco por meio da sua graça. Nós estamos nessa era de comunicação, onde a comunicação é rápida e dinâmica, mas temos perdido a conexão com Deus ao ponto de não perceber que a graça dele dialoga conosco diariamente, constantemente. Mas a graça dialoga, irmãos. Assim como a graça de Deus por meio de Cristo Jesus dialogou com aquela mulher, essa mesma graça tem dialogado conosco diariamente e nós, às vezes, não temos ouvido, não estamos atentos, não estamos conseguindo perceber. Mas Deus te chama a atenção para que você ouça a graça de Deus sussurrando, falando aos seus ouvidos todos os dias. Mas a graça de Deus, queridos, além dela dialogar conosco, a graça de Deus, ela tem o poder de absolver. A graça de Deus dialoga e a graça absolve. Pela lei, a mulher era culpada. Pela lei, culpada. Mas Jesus, o Deus encarnado, o único presente ali, que era verdadeiramente santo, o único capaz de condená-la de verdade, de fato. Ele se volta para a mulher e diz: nem eu tampouco te condeno. Parte B do verso 11. Meu irmão,
O líbelo acusatório é graciosamente contestado, suplantado pelo argumento e tese da bendita graça de Deus. A acusação foi totalmente rasgada porque a graça se manifestou. Em Romanos, capítulo 3, versos 21 a 26, nós encontramos a síntese completa do plano divino para salvar o mundo. Paulo declarou que a justiça de Deus se manifestou por meio da fé em Jesus. Isso significa que o Senhor trata o pecador como alguém inocente, declarando-o justo mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, pelo presente da graça de Deus. E a situação daquela mulher, amados, era seríssima. Era muito séria. Por isso o cenário era tão tenso e tão dramático. Porque pela lei ela de fato precisaria morrer. Ela não tinha a mínima, entendam, aquela mulher não tinha a mínima condição de salvar-se a si mesma. Não existiria argumentos dela que convencesse a multidão da sua inocência ou da não aplicação daquela pena. Ela não teria defesa alguma se Jesus não intervisse em seu favor. Mas preste atenção, queridos, com o que eu irei falar agora. O mesmo ocorre com todos nós diante dos nossos pecados. Também pela paga, a paga pelos nossos delitos, também é a morte. A justa consequência por nosso pecado, igualmente é a morte. E eu preciso te dizer que da mesma forma que aquela mulher não poderia salvar a si mesma, nós também não conseguiríamos salvar a nós mesmos. Não importa o quanto você tente, não importa o quanto você tenha desenvolvido uma consciência de autopiedade, não importa o quanto você tenha sido hábil a desenvolver uma consciência de autopreservação, no qual você tem dito para você mesmo que você não é tão ruim assim. Entendam? Em nós mesmos não existe justiça própria capaz de nos justificar diante de Deus. Nós precisamos que a justiça de Cristo nos seja imputada. Nós precisamos que a justiça de Cristo venha sobre nós, seja enxertada em nós, porque em nós não há justiça que nos faça permanecer de pé diante do justo. Todavia, meu irmão e minha irmã, existe uma esperança. O Senhor continua vindo em nossa direção. O Senhor continua andando, caminhando em direção ao seu povo. Ele continua vindo em nosso auxílio, tomando a iniciativa e gratuitamente oferece a redenção por meio do sacrifício vicário de Jesus na cruz. E a graça então nos abraça. E a graça então nos absolve de toda a acusação. Por isso, a pergunta diante da graça que nos alcança é: onde estão os nossos acusadores? Onde estão aqueles que nos acusam? Se Cristo nos resgatou com o preço do seu sangue derramado na cruz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, verso 33
e 34. Mas a graça, além de nos absolver, amados, ela também liberta. Ela também quebra as cadeias. Ela também rompe com os grilhões. A graça, amados, ela liberta da prisão do pecado. Mas ela também liberta da culpa do pecado. A ordem de Jesus é clara. Vai. Sem discursos, sem rodeios, sem ameaça, sem barganha. Jesus só diz: vai. Você está livre. Vai. Vai sem culpa. Vai sem peso. Vai sem medo. Eu te perdoei. Vá. Em Cristo, até mesmo os piores pecadores encontram redenção. Em Cristo, até os mais hediondos dos pecados são apagados. Leia 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, aonde você vai encontrar uma lista imensa de obras injustas que são alcançadas pela graça de Deus. Amados, eu entendo que depois que uma pessoa é salva, ela ainda vai pecar. Isso vai acontecer. Mas quando isso acontece, Deus promete perdão. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. 1 João capítulo 2, verso de número 1. O problema é que o perdão do pecado, nem sempre, para algumas pessoas, talvez para você, nem sempre significa liberdade do sentimento de culpa. Muitas pessoas, mesmo perdoadas, elas sofrem por vezes, por anos, por se lembrar do pecado. O pecado foi perdoado, mas a consciência lhe aprisiona. O pecado foi perdoado, mas a culpa esmaga seu coração. A culpa não permite que talvez essa pessoa viva em paz, tenha liberdade. E somado então à consciência individual acusatória que está aprisionada, ainda existe um inimigo espiritual chamado de o acusador de nossos irmãos, lá de Apocalipse capítulo 12, verso 10, o qual nos lembra de uma forma cruel de todas as nossas falhas, erros e pecados. Por essas razões é que muitos momentos, muitas pessoas têm vivido assombradas, atormentadas por erros do passado. Somos como aprisionados, acorrentados, algemas invisíveis têm mantido muitas pessoas presas a lembranças dolorosas dos erros cometidos no passado. Talvez erros seus ou erros dos outros. Talvez abusos. Talvez maledicências, acusações, palavras duras que foram ditas. Cristo quer tirar o peso do pecado que tem tomado conta do seu coração. Cristo quer que você saia daqui hoje, liberta da dor que você tem sustentado às escondidas, na escuridão da alma, onde ninguém alcança. É noite, amado, de libertação de culpa, libertação do pecado. Cristo tirou os nossos pecados. Romanos 3, 24 diz que somos justificados gratuitamente por sua graça,
por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E o que aconteceu com aquela mulher acontece conosco. E o que aconteceu? A graça aconteceu. A libertação provinda da graça, ela é objetiva, ela é plena, ela é verdadeira. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Cristo nos libertou quando pagou o resgate por nós na cruz do Calvário. Mas a graça de Deus, isso é um ponto importante, amados. E aqui nós caminhamos para o final, estamos no último ponto. A graça de Deus, ela responsabiliza. A graça de Deus, ela nos responsabiliza. A graça, ela é assustadoramente preciosa. A graça, ela é assustadoramente maravilhosa. Mas não estamos aqui tratando de uma relativização moral. Nós não estamos falando acerca de uma frouxidão moral. A graça de Deus nos outorga, sim, perdão, mas isso é acompanhada de um convite à responsabilidade. O verso 11 diz: não peques mais. Vá, mas não peques mais. O problema de quando lemos esse texto e ficamos tão felizes, ficamos tão entusiasmados, tão abismados com a graça, que nos esquecemos do imperativo do verso 11, não peques mais. Tem irmãos que não vivem um cristianismo de liberdade, no qual Cristo nos convidou a viver, mas de libertinagem. Esquecendo-se que a mesma graça que perdoa o maior pecado, também nos chama à responsabilidade. Senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiadas aos santos. Pois certo homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam o quê? Transformam a graça do nosso Deus em libertinagem. E negam Jesus Cristo, o nosso único soberano. Queridos, a graça não nos dá liberdade para pecar. Na verdade, do ponto de vista comportamental, a dispensação da graça é bem mais dura que a da lei. Na lei, não podíamos adulterar. Na graça, olhar com intenção impura já é adultério. Mateus 5, 27 e 28. Na lei, devemos amar o nosso próximo, mas podíamos odiar o nosso inimigo. Na graça, somos obrigados a amar o nosso inimigo e orar pelos que nos perseguem. Mateus 5, 43 e 44. A lei diz: não matarás, mas a graça diz que não devo sequer chamar alguém de tolo. Mateus 5, 21 e 22. A lei dizia para não jurar falsamente. Na graça, você não pode nem jurar. Mateus capítulo 5, verso 33 a 37. A graça, queridos, exige muito mais que a lei. A diferença está no fato de que a lei apenas acusa. A lei apenas acusava. E a graça, ela nos capacita a cumprir. O que precisamos entender é que a graça na Bíblia não significou liberdade para fazer o que quiser. Olha o que diz Romanos 6, 15 e 16. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos,
tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Meu amado, minha amada, o fato é que somos escravos da justiça. E o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Então, por que continuar a transformar a graça em libertinagem? Libertinagem significa ausência de restrição. Libertinagem significa excesso de licenciosidade. Irmãos, isso é negar o senhorio de Jesus em nossa vida. E entenda, irmãos, não acatar, não se submeter, não se curvar ao vai e não peques mais, ditos por Jesus à mulher, e consequentemente dito a cada um de nós, é por certo aceitar apenas uma parte da obra de Cristo, mas negando contudo o senhorio de Jesus, limitando Cristo a um amuleto ou álibi para viver a vida sem nenhum compromisso. Aceitam a cruz que Jesus carregou, mas rejeitam a cruz que Ele nos mandou carregar. Meu irmão e minha irmã, mais do que nunca, precisamos nos levantar, precisamos nos erguer para vivermos o verdadeiro cristianismo. Em tempo onde nós estamos pensando a reforma, que foi um restart das coisas, é hora de restartar e assumirmos, levantarmos estandarte de um verdadeiro cristianismo bíblico, cristocêntrico, tendo Jesus sim como nosso Salvador, mas nunca, contudo, deixando de ser Ele mesmo também o nosso Senhor. A superabundância, a graça, não nos dá o direito de abusá-la ou de banalizá-la. Romanos 6, 1 a 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? E eu concluo, queridos. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O Tito nos escreveu no capítulo 2, verso 11. Viva! Viva sim a plena liberdade em que Cristo te libertou. Assim como a mulher dita, conhecida, adúltera, pôde sair da presença de Jesus, do Santo, do Todo-Poderoso, livre, perdoada e viva, saia hoje daqui também, livre, perdoado e gozando da vida eterna. Que Deus alcance teu coração, meu irmão. Amém.